Olá, gurizada e piazada. Bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa. Não podia estar mais bem acompanhado do que pelo meu amigo Christian Schipper, que veio com um visual como impecável. Gostaste, Bernardo? Adorei, estás fantástico. Muito obrigado. O seu também, como sempre, o senhor está sempre impecável. Viemos a combinar mais uma vez, apesar de não termos Não termos combinado, é verdade. Mas me diz uma coisa, agora eu vou ter que dizer: olá, malta, como é que está Portugal? Exatamente. A mim só me falta o chimarrão na mão, mas o gosto ainda não me é familiar. No entanto, Schipper, diz-nos, o que é que nós temos para hoje? Então, Bé, hoje nós temos um curitibano, diretamente do Paraná para Lisboa, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pós-cirúrgica e estética masculina. Eu quero que vocês deem uma salva de palmas. Eu não sei se ele veio de bicicleta de Curitiba até aqui, mas uma salva de palmas ao meu amigo Fábio. Ê, Fábio, seja bem-vindo. ao nosso Obrigado, podcast. muito obrigado a todos. Fábio, quero te agradecer primeiro, cara, por estar aqui hoje, Imagina. nesse dia. É o teu dia de descanso, teu dia de folga, e tu concedeu cedinho aqui, tá com a gente, então obrigado mesmo. Eu sei que Imagina, tempo é prazer. dinheiro. Mas que Prazer bom. é nosso. Muito Prazer é obrigado por nosso. ter aceito o convite. Obrigado mesmo. Obrigado. Acho que o papo vai ser bem legal, eu espero que tu curta. Vai ser. Certo? Começando já aqui numa dinâmica, Fábio, explica-nos o que é que tu fazes ao certo. Eu tinha aqui estudado um pouco do teu percurso profissional, percebi que tu trabalhas com fisioterapia, principalmente pós-cirúrgico, pessoas que fazem cirurgia que precisem depois de um efeito de como é que se pode dizer? Um efeito fisioterápico, será? Fisioterapêutico. Fisioterapêutico, ok. Isso. E é isso hoje em dia o teu foco ou tu hoje em dia estás a trabalhar numa outra vertente profissional? O meu foco sempre foi a parte estética, né? Estética masculina, sempre a questão pós-operatório estético. Ok. Né? Até no Brasil sempre trabalhei muito com isso, foquei muito com isso e gosto muito. Hoje eu trabalho com ortopedia. Ok. Ortopedia e pneumologia trabalho hoje também. Pneumologia Trabalho também bastante na questão respiratória, mais em crianças também. Então, na empresa que eu trabalho, hoje o foco mais é ortopedia e respiratório infantil e adulto Ok. também. Fábio, mas me explica um pouco. Estética masculina, como assim? Me dá um rumo. Eu vou lá e tu vai vai me deixar mais bonitinho, é? O bonitinho é feio arrumadinho, né? Tudo tem limite. Vamos primeiro te deixar bonito. Não, tô brincando. O que acontece é o seguinte. Teve aquela época em que o homem não se cuidava e o homem se cuidar era até um pouco pejorativo. No Brasil é muito. Aqui acho que é menos, né? Aqui é menos, mas no Brasil era muito, muito diferente a visão. E aí nós começamos a focar. Eu trabalhava muito com estética feminina e os esposos também ficavam ali, eu quero alguma coisa, o que eu vou fazer? E eu não faço nada. Começou aquela parte de uma limpeza de pele, começou um tratamentinho aqui, um tratamentinho ali. E aí quando vimos era um caminho a seguir, bom para trabalhar e os homens começaram a ver que as esposas gostavam mais deles um pouquinho mais arrumadinho, um pouquinho mais focando na beleza. Mas nisso tu fazia na parte da fisioterapia ou tu fazia tratamento estético como botox, alguma coisa assim? Então lá eu fazia botox, em dermoterapia, fazia aquela lipoescultura sem corte. Ok. Tu tem especialização nisso? Tenho especialização nisso. Ok. Tenho especialização nisso. Eu sou pós-graduado em dermatofuncional, que é a parte da fisioterapia responsável pela pele. Né? Cicatriz, queloide, aquela parte que a pele acaba perdendo a função, a musculatura e tudo mais, e você dá aquela função novamente. Mas a fisioterapia vem agregada a esses serviços estéticos? Agregado, vem. E é necessária ou é só um complemento para que ajude na recuperação? Não, é necessário. É obrigatório fazer? Tem muitos cirurgiãos que não indicam. Normalmente mandam os pacientes para esteticista. Aí vai massagem, aí vai uma série de outros procedimentos. Mas já comprovadamente vê-se que um pós-operatório feito por fisioterapeuta, a questão da reabilitação e o retorno à atividade normal e a potencialização no efeito, no resultado pós-operatório é bem mais considerável do que você fazer com uma outra área que não tem tanta especialização assim. Então, até para os homens aqui de Portugal,
se eles quiserem alguma consultoria de estética masculina, tu pode te chamar lá nas tuas redes sociais? Pode me tu chamar tira nas dúvidas? Pode, com certeza. Ah, com top, toda certeza. top. Até na questão, eu não vou fazer uma cirurgia, mas Claro. eu quero fazer um rejuvenescimento facial, Ok. um peeling mecânico, um Ok. peeling químico, alguma Ok. coisa assim. Cara, né? Essa assessoria Eu tô precisando, tu consegue tirar tudo isso aqui e botar um novo? consegue. Tem agora uma cirurgia nova que cortam pelo pescoço e substituem a cabeça. Ai, qual cabeça tu escolheria, Bernardo? Pode ser essa aí de Essa- fora da caixa. Sei lá, eu acho que eu escolheria... David Beckham. David Beckham. Pronto. É. E tu, Fábio? Qual que tu escolheria? Eu sigo como tô. Isso aí, Isso é um mais- homem isso é seguro, mais eu importante. gosto disso. Mas A mulherada gosta assim já, tá bom, né? Eita, uma gosta, tá bom. É isso aí. Já estás a querer comprometer o Fábio, Chipa, não pode ser. Mas para deixar mais claro, Fábio, então o teu trabalho situa-se em duas áreas distintas, a área da fisioterapia e a área da estética. Isso. Apesar delas serem complementares uma à Complementa, outra. uma complementa a outra. Mas na área da estética masculina, os homens procuram principalmente hoje em dia para que serviços? O que é mais procurado hoje em dia? Mais a questão facial. Ok. Então, um rejuvenescimento, uma radiofrequência, um ultrassom microfocado, que agora é um pouco novidade, já tem um certo tempo, mas ele vai fazer aquela reposição do colágeno, estimulação de colágeno. Saiu muito moda aí de bioestimuladores de colágeno, né? Que era muito injetável, e com outros equipamentos ou com outras técnicas você consegue fazer o mesmo efeito, às vezes dependendo até mais rápido e com menos invasivo. Ok. Não vai ter menos invasão, você não vai ter tanta agressão à pele do paciente. Por mais que a agressão é bom, a agressão na pele Sim, é renova, o que o né? peeling faz. Renovação celular. Isso, agride a pele e é o caso do microagulhamento, eu faço muito também. Microagulhamento, você vai agredir muito a pele, você literalmente vai esfolar o rosto da pessoa. Aham. E aquilo vai haver uma reposição de colágeno. Sim. Regenera. Isso. Principalmente a partir dos 30 anos de idade, ok. que é quando a produção de colágeno tende a diminuir. Eu sei que dermatologia não é tua área, mas tu é especializado em estética. Dermatofuncional. Dermatofuncional. Eu tenho melasma e rosácea. Sim. Existe algum tratamento que tu possa oferecer ou indicar que eu possa fazer para ajudar a melhorar isso? Olha, microagulhamento é muito eficaz em melasma. É? O microagulhamento. E na rosácea também. Ok. Por mais que ele não vai atuar assim em resolver a rosácea. Sim. Mas nós focamos em rosto, em colágeno. Uhum. Então, para rosto, tudo é colágeno. Ok. Até o paciente, eu indico muito o paciente repor colágeno. Né? Muita gente não toma suplemento de Exato. colágeno. Eu tomava no Brasil aqui. É importantíssimo, porque dos 30 em diante você não produz mais. Exato. Tudo cai. Tudo cai. Aí é ladeira abaixo. Ok. Contagem Mas regressiva. essa reposição de colágeno é muito importante. É muito importante. E aí você vai fazer uma agressão e precisa ter ali um estoque. E esse estoque é o que você vai repor. Sim. Alimentação também, mais focada no colágeno. Nós habitualmente não costumamos falar de marcas no podcast, mas eu acho que é importante, se calhar, sugerires uma marca de colágeno que possa ser boa para que as pessoas não estejam a tomar qualquer tipo de suplementação, porque eu já vi colágeno de 8 euros e colágeno de 80 euros. Não há de ser igual, nem há de ter a mesma função. O que é que tu aconselhas para a pessoa que quer suplementar com colágeno tomar? Olha, em questão de marcas, eu acho que é muito relativo falar. Porque às vezes você pode ter uma marca super top e o nível de colágeno ser muito baixo. Muito baixo, é o percentual, né? Ou você ter uma bem fraquinha, muito barato e ter um colágeno muito bom lá dentro. Então, assim, eu sou mais focado na alimentação. Ok. Então, você vai ingerir mais alimentos Tipo? baseado em colágeno. Muito moda também agora e muito visto com muito mais olhos. O próprio pé da galinha. Pé de galinha. É verdade. É uma fonte de colágeno enorme. Gelatina, Lá no sul a gente come tutano. come tutano, colágeno. Então, assim, é uma proteína, né? Vem animal. Então, você vai ingerir a que você achar melhor. O que você conseguiu, às vezes, o que você tiver mais E acesso. para os veganos tem a colágeno vegan Tem também. do grão de bico. Isso, grão de bico, né? É, o Eu grão como de bico. muito, eu adoro. Produz colágeno. Então, assim, é muito relativo falar uma questão, uma marca boa. Sim, sim. Né? Mas se você ingerir alguma coisa que vai repor
e que seja a teu contentamento. Sim. O importante é você estar ingerindo E colágeno. também é natural, né, Fábio? É natural, é. Mas mais barato também, né? Isso. Tu falaste ali no início que sobre fisioterapia respiratória. Eu nem sabia que existia isso. Para que serve? Existe. Desculpa a minha ignorância, mas é que eu fiquei curioso. Como assim fisioterapia respiratória? É que o pulmão tende a ser fechado. Ok. Aí nós forçamos ele. O pulmão colaba. O nome disso é o colabamento, quando ele fecha. E nós tendenciosamente e naturalmente, e graças a Deus, nós puxamos o ar e abre o pulmão. Sim. E sozinho por si ele fecha. Sim. Então isso é uma questão muscular, contração, né? E tem gente que tem deficiência em troca gasosa, deficiência respiratória, né? Tem gente que não tem força pulmonar, força diafragmática, e a fisioterapia atua nessa área também. Eu acho que me falta isso, Bê. Então, estás no sítio certo. Exatamente. O Fábio pode ajudar. É. Até a pneumonia, a fisioterapia trata a pneumonia. Sério? Fisioterapia trata a pneumonia. Cara, tu abriu uma caixa nova na minha cabeça. Sim, a fisioterapia é muito amplo o tratamento, é muito amplo a atuação, a área da atuação da fisioterapia é muito ampla. Desde oncologia, saúde da mulher, Sim. pediatria e uma série de outras situações que a fisioterapia atua. Sabe? Mas, claro, um profissional que seja focado naquilo. Claro, especializado Você vai nisso. pegar um generalista, tudo bem, ele vai saber tratar, Sim. porque praticamente é contração muscular e tudo mais. Mas uma pessoa que está mais especializada naquilo vai atender todas as necessidades que você tiver aí na questão pulmonar, falando, né? Questão E hoje pulmonar. pulmão é um grande foco, porque passamos por um período de uma doença pulmonar fortíssima. Tanto que na pandemia a fisioterapia foi muito Essencial. Essencial. É uma das áreas da saúde que foi tão importante quanto todas as outras. Os fisioterapeutas intensivistas, né, que trabalham em UTIs, em uma série de hospitais aí, eram que estavam lá fazendo a questão ali da respiração por aparelho. Então, quem coloca para respirar por aparelho também é o fisioterapeuta, sabe? Fazer a regulagem da oximetria, quanto de gás entra, quanto de gás sai, tanto de respiração, isso daí o fisioterapeuta também atua. Sim. Também é uma área muito, muito gostosa de trabalhar. É uma área muito boa de trabalhar. Eu gostava, e tanto a ouvir, Fábio, de pensarmos aqui um bocadinho no início, porque quando estava a pensar neste podcast, fui à origem da questão. Nós ouvimos falar, por exemplo, em psicoterapia. Psicoterapia está relacionada com a terapia psicológica. Sim. Fisioterapia nós nunca ligamos a que é a terapia do físico. Sim. E normalmente a pessoa falar em fisioterapeuta e pensa no fisioterapeuta quando tem uma lesão ou quando sente alguma dor. Tu aconselhas que a fisioterapia seja algo contínuo, que a pessoa frequente um fisioterapeuta, por exemplo, de X em X tempo, ou que a pessoa só vá realmente quando encontra um desconforto? No fundo, qual é a função que tem a fisioterapia? É restabelecer o corpo a funcionar no seu máximo potencial, ou é aqui libertar alguma tensão ou alguma lesão que a pessoa possa ter? Então, a fisioterapia basicamente vai trabalhar na prevenção, né, e na correção de certas lesões. Então, o que acontece? Não vamos olhar a fisioterapia só como lesão. Fraturou uma perna, vai para o fisioterapeuta. Mas também tem pessoa que manca, tem pessoa que nasceu com uma certa deficiência. Sim. Então, tudo vai do olhar clínico. É até o que eu falo para muitos colegas de trabalho, você tem que ter um olhar clínico, ver o que acontece. Quando o paciente está entrando na clínica, eu já vejo o jeito que ele está andando, se ele claudica, se ele manca, se ele puxa para um lado, se ele consegue arrastar o pé, se ele não arrasta o pé, se ele está com o braço mais caído, com o braço mais levantado. Então, assim, tudo é uma questão da visão clínica, né? Se você tem um paciente acometido de algo que é mais crônico, ele vai sempre visitar o fisioterapeuta. Sim. Sempre ele vai ter aquele tratamento. O fisioterapeuta, um paciente de AVC, por exemplo, não vai curar o AVC, mas ele não pode regredir. Então, a fisioterapia atua aí também. E vai atenuar o sofrimento, o desconforto que ele sente. Isso. Mas, por exemplo, tu dizes de problemas que sejam reconhecidos, mas muitas pessoas... Eu, por exemplo, falando em experiência própria, eu tenho muitos torcicolos. Há de haver algum problema na cervical que nunca foi diagnosticado. Sim, pode ser. E eu não procuro fisioterapeuta porque penso, se não há nenhum problema diagnosticado, não deve haver problema nenhum. Mas
fisiologicamente tem que haver, por exemplo, o shipper queixa-se muito com dores na coluna. E a maioria das pessoas queixa-se com alguma dor em específico. Sim, Nesse tipo de caso, é importante ter um importante. fisioterapeuta que faz o É acompanhamento. importante fazer uma consulta, né? Aqui em Portugal usa-se muito o fisiatra, né? No Brasil Nem sabia não. disso. Qual é a diferença? É que o fisiatra é um médico que faz essa parte que o fisioterapeuta faz lá no Brasil, né? Então, assim, você vai na consulta do fisiatra, o fisiatra vai te avaliar e vai... É como se fosse um ortopedista no Brasil. É como não, aqui tem ortopedista também, mas o fisiatra é uma prévia da fisioterapia. Ah, ok. Então, antes de você ir direto ao eu não fisioterapeuta, sabia disso. você vai ao fisiatra. Aham. E lá ele vai te fazer a avaliação, vai fazer uma série de testes. Se for um acaso, ele vai solicitar alguns exames complementares, exame de imagem, e vai passar para o fisioterapeuta o teu plano de tratamento. E aí o fisioterapeuta vai fazer aquele plano de tratamento que o fisiatra passar. Sim, Né? Já ao contrário do Brasil. No Brasil, o fisioterapeuta está responsável por isso tudo. sim. Por isso, então, essa é a única diferença. Mas você ir à fisioterapia é importante. Se você, por exemplo, eu já viria que você pode... A tua almofada começa desde lá na hora que você vai dormir até colchão. o teu trabalho. Então, assim, é uma questão de visão clínica. Sim. E o Bernardo falou e é verdade. Tu sabe que a nossa profissão de barbeiro, cabeleireiro, massoterapeuta... Sim. Desculpa. Todos nós que trabalhamos muito com o corpo, em pé por muitas horas, Sim. eu costumo dizer que é uma profissão boa, porém cretina. Ela desgasta muito. Então, Desgasta muito. muitas vezes, por exemplo, nós somos altos, né? Mas eu tenho quase 1,90. As cadeiras, elas sobem até 1,50 no máximo de altura. E para mim, se torna difícil. Então, eu fico muito curvado muitas vezes. E às vezes, em pouco espaço, eu tenho que ficar me posicionando de maneiras que acaba o dia eu tô destruído da coluna. Tu tem alguma dica para nós, da nossa área? Eu sempre ensinei os alunos a fazer alongamento antes de começar o dia de trabalho. Eu, particularmente, fazia isso no Brasil e perdi. Mas tu tem alguma dica tipo de posição? Tu que, como meu cliente também, Sim. tu vê muito minha postura. Eu marcando contigo, tu consegue me ajudar a corrigir essa postura ou criar uma posição que me alivie isso, que me ponha numa postura melhor para trabalhar e não sofra tanto? Porque afinal, depois de 22 anos de carreira nessa área redundante, né? Mas depois de 22 anos nessa área, meu corpo está destruído, me dói tudo. Quando não dói a coluna, dói o joelho, dói o braço, cada dia é uma dor diferente. Se algum de nós entrar em contato contigo, tu consegue fazer com que nós... Consegue sim, porque primeiro começa a questão da profissão, né? Sim. É óbvio que você não vai parar ali a cada 15 minutos, a cada 2 horas. Sim. Né? Você não vai fazer isso. Mas o que você falou é muito importante, a questão do alongamento. E também ser ativo. Tem muitos pacientes que trabalham e acham que eu estou sendo ativo. Porque trabalho. Porque eu trabalho. Né? Quantos pacientes chegam para mim? Eu falo, o que você faz durante a semana? Eu caminho. Eu falo, tá, mas caminha onde? Sai caminhar? Não, eu ando em casa, eu lavo louça, faço... Não, você tem que ser ativo, tem que parar um momento para você cuidar do corpo. Alongamento é muito importante. Eu indicaria alongamento no final do trabalho. No final? Eu fazia de manhã. Muita gente se alonga antes e isso daí é meu ponto de vista. Tem gente que não gosta, mas até tem muitos estudos que falam que o alongamento após a atividade física é muito mais efetivo. Porque eu não posso relaxar uma musculatura e colocar ela sob tensão. Sim. Eu primeiro vou colocar ela sob tensão e depois vou relaxar a musculatura. Ok. Então, assim, Faz muito sentido. É muito uma questão de ponto de vista. Eu tenho mais... Pela questão desportiva, né? Eu tenho muito mais essa visão. Que eu prefiro sofrer a musculatura, colocar ela ali a um estresse e depois disso relaxar ela para que a recuperação seja mais rápida. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa quando vai ao ginásio, o alongamento deve ser feito sempre no final. Eu prefiro. Ok. Eu prefiro sempre no final. E falando em ginásio, uma pergunta que eu te queria fazer e que às vezes gera uma certa discordância. Que tipo de desporto é bom realmente para o nosso físico? O ginásio é um desporto bom, feito de maneira certa. A corrida, por exemplo, eu faço corrida regularmente e dá-me canalites com muita facilidade. Portanto, a corrida acaba por desgastar um bocadinho o corpo. Eu corria também. E me vai destruir meu joelho.
Que tipo de desporto é mais aconselhado para o físico humano, para o corpo humano? Bom, quem me conhece vai achar que eu vou falar que é o ciclismo. Mas E tu vai falar que é o ciclismo. tudo depende muito, né? É muito, muito individual. O ginásio é ótimo, é maravilhoso sendo feito corretamente. Sim. É claro que você não vai colocar lá uma anilha além do que você consegue levantar. Né? Você vai ter lesão. Aí você vai falar, o ginásio não presta. Ou então você vai pegar, sair correndo, como você mesmo falou, vou correr. E de repente tem ali uma canelite, tem um problema na anca, tem um problema no quadril, vamos falar português vamos falar Portugal e Brasil, né? Que tem distinção em certas palavras. Sim. Então, ou na anca, que é o mesmo quadril, então você vai ter ali uma sobrecarga na rótula, na patela. Então, é óbvio que você não vai poder continuar nesse tipo de esporte, você não vai continuar nessa atividade física. Você vai procurar uma com menos intensidade, mas com o mesmo nível de satisfação e o mesmo nível de queima de calorias, que também é outra história, queima de caloria, e uma série de situações ali que você vai igualar, mas não vai ter tanto impacto, não vai ter tanto problema. Mas tu falando, só acrescentar aqui um ponto, tu falando e por uma questão de lógica, eu percebo que o ciclismo, por exemplo, acaba por ser se calhar mais benéfico só pelo seguinte, tu magoaste a fazer ciclismo só caindo. Enquanto no ginásio, em termos fisiológicos, qualquer movimento que tu possas fazer, que seja alguma tensão, por exemplo, estás a fazer um shoulder press, tu consegues dar um jeito com facilidade na cervical, no ombro. Então, tu aos teus pacientes, o que é que costumas prescrever? Depende muito das limitações de cada um. Só traduzindo aqui o magoar, tu falaste magoaste. É machucar no Brasil. Eu posso dizer machucar, é um machucadozinho. Um machucadinho. Mas o que acontece? É aquilo que eu falei já lá um pouquinho atrás. Vai muito da visão clínica. Okay. O que a pessoa quer? Você não vai fazer ciclismo se você quer trabalhar ombros. Também você não vai fazer halter se você quer trabalhar pernas. Sim. Então é muito do que a pessoa quer fazer. Se a pessoa quer, não, eu quero o corpo todo. Eu quero definir musculatura. Era o que eu te ia perguntar, era o que eu ia completar. Natação. Natação é muito bom, trabalha o corpo inteiro. Sim. Entendeu? Então é muito global. Só que você vai trabalhar muito mais ombro do que perna, vamos dizer assim. Mas trabalha também. Então, você pode ver, nadadores, normalmente, os ombros são mais largos devido a todo o trabalho manual, com o braço e de membro superior que eles fazem. Mas é um esporte completíssimo, é muito bom. Deixa-me só colocar aqui um último ponto. Então, as pessoas que sentem dor, eu falo, por exemplo, por mim e sempre aconselhamento médico, eu sofro de fibromialgia, uma doença que às vezes dá alguns pontos de dor no corpo. Sim. Totalmente controlada, não tem esse problema. Mas os médicos aconselham sempre a fazer desporto. Sim. O que eu acho importante, se calhar, nós dizermos é a pessoa às vezes sente dor no corpo e isso inibe de praticar. Sim. Não pratica desporto, não faz... mas porquê que não fazes? Porque me dói a coluna ou porque me dói o pescoço. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Não. É importante que a pessoa, apesar das dores, continue a fazer... Continua a ser ativo. Ok. Claro, vendo o diagnóstico. Sim. Né? Por exemplo, se a pessoa tem... Eu gosto muito de avaliar paciente. Eu gosto muito... Até meus pacientes, eu sempre peço, traz o exame de imagem para eu ver, traz o laudo para eu ler, porque eu gosto de ver o que está acontecendo. Eu não vou colocar um paciente fazer um agachamento terra se ele tem uma hérnia de disco. Sim. Então ele vai totalmente contra a gravidade, aquilo vai pinçar a hérnia dele e vai dar mais dor. Aí ele vai falar, eu vim fazer ginásio e tô saindo aqui com mais dor. Eu vim fazer fisioterapia, em vez de me tirar a dor, acabou piorando. Ok. Né? Então, tudo vai do olhar do profissional. Então, você não vai chegar no ginásio e não vai sair pegando um peso além do que você pode, né? A não ser a juventude, os novos que querem já o primeiro dia, já a gorizadinha, a piazada. A piazada acha que vai hipertrofiar logo. Até acontece muito e vê-se muito isso, né? Mas, claro, eles estão ali novo e tem toda a sua recuperação muscular é diferente. Então, vai muito de você pegar um bom profissional, pedir orientação. Isso é muito importante. Muita gente até fala muito sobre, eu comprei um plano de tratamento.
Mas esse profissional que te vendeu esse plano de tratamento avaliou, fez exame de imagem, sabe o que está acontecendo com você. Você sabe o que está acontecendo com você. Então, essa é uma questão muito importante que não é colocada em ponto, normalmente. A pessoa vai procurar um ginásio para ficar bonita. Ótimo, maravilha, tá certo. Mas como? Eu gosto muito do Pilates. Gosto muito do Pilates. Fazia muito Pilates até na minha clínica no Brasil. Eu tratava pacientes com Pilates aparelhos. Tu tinha clínica lá em Curitiba? Eu tinha clínica em Curitiba. Aonde? No Guabirotuba. Sabe que eu amo muito Curitiba, né? No Auer eu tinha. Era Auer, Guabirotuba. Até mandar todos os paranaenses. Gosto muito do estado de vocês. Amo Curitiba, amava correr no Tanguá, para mim é o melhor. Tanguá é lindo. Tanguá é lindo. Eu quero levar esse gurizinho lá. Tanguá Ele vai se apaixonar. É maravilhoso. Comer um barreado. Comer um barreado. Isso é muito bom, né? Será um prazer. A comida de Curitiba é excelente, o povo, a cidade é linda. É linda. Eu sou apaixonado, sou fã. Bom, eu já tinha te falado isso. já, né? já tinha. Mas aproveitando aqui, eu quero tirar uma casquinha, quero fazer uma consulta pessoal, tá? Um senhorzinho como eu, 42 anos, operado da coluna, L2, L3, L3, L4, L4, L5 e LS. Hérnias de disco. Tenho PECs de silicone. Sedentário, pesado, que não gosta de ir ao ginásio, tá? Já falamos muitas vezes sobre isso na minha cadeira. O que tu me indica iniciar a fazer hoje, aos 42 anos, para eu chegar aos 50, pelo menos, bem? Então, aí você já falou muitas coisas. Todas essas L's, todos esses silicone. Sou siliconado. Sou siliconado. Estou trabalhando silicone. E assim... Ele quase que se despiu neste podcast. Despiste de tudo. Tu disseste, as minhas costas estão... Isto. O meu médico no Brasil dizia que eu na época que eu operei a coluna, eu acho que eu tinha 30... Foi 12 anos atrás, foi 2012, sei lá, não sei mais calcular. Depois de uma certa idade. E ele dizia assim, ó, a tua cabeça é da tua idade, mas tua coluna é de um senhor de 80 anos. Já bem mais. Então, tudo começa, que você já falou, sou sedentário, não gosto de ir pro ginásio, né? Aí já começa um ponto. Então, tem que começar numa atividade em que você vai, assim, não vai ter tanto impacto, você não vai ter tanto empenho, né? E também não vai te tirar aquela visão de eu vou ter que ir para um ginásio, para uma academia, eu vou ter que ficar horas lá. É uma caminhada. Uma caminhada. Começa a caminhar. Posso caminhar na esteira? Pode caminhar na esteira, é muito importante, muito bom eu também. Já pode caminhar na rua. Mas É, a pode rua, caminhar na rua. por causa do meu joelho, eu acho que aqui em Portugal, principalmente, as subidas e descidas forçam vai muito ter, o meu vai joelho. ter, é aquilo que eu falei, vai ter um impacto, É. né? Mas, a princípio, o que você precisa fazer? Fortalecer o core, Sim. fortalecer o tronco, Aham. para que não haja... Por que deu hérnia? Porque teve fraqueza muscular Sim. de tronco, Aham. uma vértebra comprimiu a outra e o disco extrapolou. Então, Aham, ela saiu sim, para fora e pinçou, deve ter dado muita dor, não conseguia Fiquei levantar, sem andar um não mês. conseguia, não conseguia levantar, não conseguia andar. E por uma questão de fraqueza muscular. Sim, sim. Entendeu? Então, é aí que você vê. Se há um diagnóstico precoce, Aham. o próprio fisioterapeuta te evitaria uma série de cirurgias. Então, assim, ok, uma caminhada. Mas se eu quisesse fazer uma natação, pode ser? Pode fazer uma natação. E um pilates? Pilates, maravilhoso. Então, Pilates, o que tu mais me indica desses o que eu três... te mais indicaria seria Pilates. Só Ok. que é algo mais difícil de encontrar aqui em Portugal, que é sério? Pilates aparelhos. Ok. Você vai achar Pilates solo. Aham. Tudo bem. Pode vir muita gente falar, mas o Pilates solo é bom, é maravilhoso. Mas no meu ponto de vista, e aí entra, cada Claro. um trata Sim. de um jeito que gosta e acha Sim. aquilo que deve. O meu ponto de vista é que você, com tudo isso na coluna, por que você vai trabalhar contra o teu próprio corpo, contra a gravidade, Sim. entendeu? Então, você trabalhando de uma forma mais... não indo contra a gravidade... Aham. Eu acho que você vai ter um resultado muito melhor, muito mais Ok. prazeroso, e é o que o Pilates Aparelhos vai trazer. Ok. Então, clínicas que tenham aparelhos de pilates aqui em Portugal, por favor, entrem em contato comigo. Eu quero fazer pilates. Deixem aí, me sigam nas redes sociais, depois eu vou deixar aqui pra gente trocar uma ideia e eu fazer pilates. Mas aí, só pra concluir, Bê, caminhada. Tem que ter um tênis especial, não tem? Tem que Fábio? ter um tênis especial, aí vai ter aquele investimento, né? Aham. Claro que você não vai sair já comprando Um tênis o melhor caro. tênis, né? Sim. O top dos tops. Mas você vai numa loja especializada, vai conversar com o vendedor que entenda disso e ele vai te indicar algo
para você iniciar. Ok. Entendeu? Então, tudo uma questão de você procurar um profissional. Sim. Tudo que a gente que é feito assim, meio que, eu acho que esse é bom, acaba não sendo o essencial. Mas se tu calçares uns ténis e fores caminhar, Shibbar, ainda que não sejam os ténis específicos, é melhor ires caminhar sem ténis específicos do que não caminhar. Do que não caminhar. Porque a pessoa vai sempre tentar arranjar um pretexto. Exato, um problema para cada não vou caminhar porque eu não tenho tênis. Daí compro tênis, mas não tenho a bermuda. Não, mas amanhã eu vou postar e vou te marcar que eu comprei um tênis que tu me indicou. Depois quando a gente terminar aqui, eu quero que tu me indique um tênis. Mas é que hoje está a chover e eu não estou inscrito no ginásio. Tá, pode ser? Tá bom, pode ser. E eu vou caminhar contigo. Tá combinado aqui. Amanhã 2 stories, uma em cada Instagram, connosco a caminhar, a dar uma volta por Lisboa, 10 km logo para começar. Ótimo. 10 km. Deixa eu contar. Eu tive uma curiosidade que num dos primeiros dates que eu tive aqui em Portugal, eu tava com um tênis péssimo e a gente caminhou quase toda essa Lisboa e eu não conseguia mais andar. Então, o date foi legal, foi engraçado, mas os meus pezinhos, meu amigo... O sofrimento foi quase tão legal como o date. Foi engraçado, mas enfim. Então, e assim para uma pessoa que nós digamos ser saudável, uma pessoa que não tenha grandes desconfortos em termos de problemas musculares, de dores no corpo, o que é que tu aconselhas fazer diariamente? Em termos de alongamentos, em termos da pessoa ter mais cuidado com a sua postura, o que é que a pessoa pode adotar para si própria para conseguir defender um pouco o seu corpo? É a questão de ser ativo. Até no que começou a pandemia lá no Brasil, eu dei uma entrevista na TV sobre ser ativo, né? E o que eu passei para eles? Uma questão de alongamento. Então tem que alongar. Como que eu posso dizer? Não vou falar que a pessoa, eu vou sair já correr. Não, mas ela vai procurar uma atividade em que ela vai sentir prazer, que esse é o mais importante. Também ninguém vai sair fazendo o que não gosta. Claro, né? Sim. Eu mesmo não gosto de correr. Eu não gosto de correr. Eu não gosto de ir ao ginásio. Eu sei que se eu pudesse correr e um dia for necessário, eu vou conseguir correr, e, sei lá, 5, 10 quilômetros. Nunca vi, nunca nem sequer calculei o quanto eu consigo correr. Mas se for preciso, eu faço. Mas certeza que eu não vou gostar. Então tem que ser algo que a pessoa goste, né? Sabes que isso é muito engraçado porque às vezes falamos sobre isso da corrida e a pessoa diz, como quem correr 10 km é pouco, quem não corre pensa, não, eu olho e penso, pelo menos 5 km eu corro. E se for uma pessoa que não esteja habituada, chega aos primeiros 500 metros e já... Sim, é normal. É como o Walter. O Walter correu 41 km, uma maratona. Tu corres ao lado, fica 1 km, correste e dizes, os outros 40 faz você, porque eu já não vou conseguir. Então, é normal. E o que a pessoa precisa? Precisa começar, né? Sim. Então, vai alongar. Começa lá desde alongamento, alimentação, atividade física... Você não precisa ir ao ginásio, gastar muito para você ser ativo, e você ter um corpo bonito, e você se tratar, e você se cuidar. E hoje em dia há muita coisa, muita informação. Se fosse aquele tempo antes que era tudo informação no livro, que você tinha que procurar, era mais difícil. Sim. Mas hoje é muito mais fácil. Né? Hoje tem os podcasts, Sim. Né? Tem uma série de informações que a pessoa pode... E é acessível, não é nada assim muito que eu vou gastar um monte. Que a primeira coisa que a pessoa pensa, e que quem não quer fazer nada vai falar, mas eu vou gastar muito. Caminhar é grátis. Caminhar é grátis. Por isso que eu já falo sempre, começa na caminhada. Isso eu falo para todos os meus pacientes. Vai caminhar, vai ser ativo. E se a pessoa tiver com excesso de peso, só a caminhada, já se vai notar uma diferença muito significativa. Mas como nós falávamos ali em off da parte da fisiologia, eu tenho uma curiosidade para te perguntar, que é, o nosso corpo, para estar saudável, precisa de estar ativo. Sim. Então porquê que o nosso cérebro tem uma resistência tão grande a fazer com que não nos apeteça, ou com que nós não gostemos, ou com que não sintamos vontade, ou com que a disciplina... É uma luta nós fazermos desporto. Parece que o corpo foi feito para ficar parado. Para ser sedentário. Porquê que isso acontece? Então, acontece muitas vezes a questão do estímulo, né? Eu amo pedalar, sou ex-atleta do ciclismo. E o que acontece? Eu sem pedalar, eu fico mal. E é uma questão viciante, é endorfina.
né? A atividade física, o prazer, vai trazer endorfina. Então, a partir do momento que a pessoa sente prazer naquilo que está fazendo, ela nunca mais vai parar. Pode passar um tempo sem fazer nada, pode ficar um tempo sem. Ela vai lembrar, vai querer e vai fazer. E ela nunca vai parar. Entendeu? Um tempo lá mesmo, depois que ela ficar sem fazer, vai voltar, uma hora vai voltar a fazer. Porque a sensação, o prazer que traz o esporte, a atividade física é bom. E é aí que você começa a estimular a questão já neurológica, né? Ok. Você vai trabalhar uma questão neurológica. Por enquanto está tudo quietinho, tudo certinho. Você vai romper fibras musculares, que é o que nós falamos ali um pouco. Vai romper fibra muscular, vai trazer dor. Teu cérebro vai acionar um alerta. Aí depois aquilo vai ser reposto, aquela fibra vai ser... E você vai romper de novo. Então... Atividade física, vamos dizer isso para médio a alto rendimento, é sempre dor. Mas não é sinônimo de perca de saúde, falta de saúde. Sim. Tem gente que fala, atleta de alto rendimento não tem saúde. Não, muito pelo contrário. Até atleta de alto rendimento tem muita saúde. Se fizer uma bateria de exames e sorológicos e tudo mais, você vai ver que a recuperação cardíaca, por exemplo, é muito mais rápida no atleta. Muito mais rápida. Até a questão cardíaca... A recuperação muscular também, né? É muito mais rápida. Dependendo da idade. Aí já chega outra situação também, né? Porque um basal, uma frequência cardíaca basal de um atleta de alto rendimento, no que ele acorda aí vai estar uns 38 a 48. E isso para um paciente de UTI já é um problema, já põe adrenalina no sangue dele. Então, atleta sempre tem mais saúde. Ele pode jogar lá dos 48, que é a frequência cardíaca basal, até os 190, 200, e não ter problemas. Agora, você não vai colocar num paciente sedentário 190 batimentos por hora, que aí ele vai... Infartar. Vai infartar. Eu tenho... Como eu te disse, tenho 42 anos. Eu tenho me preocupado muito com a minha saúde física, né? Então eu tenho lido muitas coisas sobre saúde masculina após 40, após 50, após 60. Então eu tenho lido muito artigo. Eu sei que talvez não seja a tua área e talvez eu possa te pegar de surpresa com essa pergunta, mas eu acho que ela vai ser útil para vários homens que estão nos assistindo, que é assim, existe um tipo de fisioterapia ou alguma dica que tu dê para que a gente previna uma disfunção erétil futura? Existe fisioterapia para assoalho pélvico. Ok. Né? Para uma questão muscular também. A fisioterapia atua muito. Sim. E fortalecimento, tem uma série de exercícios. Agora traduz. Assoalho pélvico é o quê? Essa é a musculatura que envolve mais a questão ginecológica. Ok. Uroginecológica, né, vamos dizer assim. E toda a musculatura. E nós falamos assoalho pélvico. Eu não vou falar que nomes de músculos e tudo mais, não fica muito plástico. Mas é a questão, como que eu posso te dizer? A questão feminina e masculina. Né? Você vai trabalhar ali aonde está disfunção, desde incontinência urinária. Consegue também com fisioterapia? Consegue e muito. Porque, inclusive para a saúde das mulheres. Porque eu sei que muitas mulheres, depois de uma certa idade, começam a ter um enfraquecimento do assoalho pélvico. Exato. O assoalho pélvico, desculpa a pergunta, é aquela regiãozinha ali entre o guri e o brioco? Também. Ok. Também, mas envolve uma série de musculatura. Isso. Envolve a zona pélvica. Isso, é a zona pélvica. Envolve uma série de musculatura ali que começa desde a questão de coxa até um pouco ali a quadril, a anca toda essa musculatura que envolve ali é o assoalho pélvico, o assoalho pélvico. Então, tem fisioterapeutas, inclusive eu conheço uma no Brasil, é muito amiga minha da faculdade. Se tu quiser indicar. É a Daniela Stoher, né? Se você tem necessidade, ela trabalha com fisioterapia feminina. Aqui tu sabe indicar alguém, não? Aqui não sei. Gente, então, não sei fisioterapeutas femininos de assoalho pélvico, de área pélvica, e fisioterapeutas de área pélvica masculina, entrem em contato conosco para vocês virem aqui a gente falar sobre saúde masculina e feminina dentro dessa área. É uma especialização.
É aquilo que eu falei, um generalista atua, mas quem está especializado vai saber falar muito mais. Uma profundidade com diferente. profundidade, uma profundidade muito maior. Sim. Mas, basicamente, disfunção erétil, você consegue tratar com fisioterapia, fisioterapia pélvica. Às vezes, tudo bem, não vamos falar de uma pessoa que não tem ereção, arrancou a próstata, não tem mais ereção, nunca mais vai ter ereção. Ou sério? algum problema que aconteceu, tá? Mas, previamente isso, a incontinência urinária e uma série de outros problemas. Não vamos falar só sobre incontinência, mas eu tenho uma paciente que na faculdade eu tratei e ela tinha incontinência, ela não podia andar de autocarro, não podia andar de ônibus. No Brasil? No Brasil. Imagina, no Brasil não andar de ônibus Porque ela acabava tendo ali micro gotículas de urina e com o nosso tratamento lá na faculdade, ela chegou no último dia e falou, vim de ônibus. Mas era isso que eu te ia perguntar, se a fisioterapia consegue ir ao encontro da causa e fazer a cura, ou se vai atenuar os sintomas. Porque é tentar perceber, por exemplo, uma incontinência urinária ou uma disfunção erétil, eu creio, e isto pode ser só uma ideia minha, que não tenho conhecimento de causa, pode derivar de inúmeros fatores. Pode variar o motivo até de medicação que a pessoa toma, a pessoa pode ter esse tipo de efeito. Pode sim. A fisioterapia o que vai conseguir é ir descobrir a causa do problema e curar, ou é atenuar os sintomas desse problema? Então, essa questão de curar o problema é um universo enorme. É muito relativo. É muito relativo, Sim. né? Porque curar, você fala a pessoa erradicar aquilo e nunca mais ter, sabe? Então, parte lá do princípio da individualidade. Cada um tem uma resposta ao tratamento, né? Cada um tem uma resposta. Então, tem paciente que a disfunção erétil pode ser uma fraqueza muscular. Então, a fisioterapia vai trabalhar. Vamos abrir um parênteses, então, porque nós sabemos que medicações causam isso por um período, problemas psicológicos, psiquiátricos também causam. Mas pessoas que, fora essa caixa, a fisioterapia já consegue dar Consegue. Eu tenho relato de colegas fisioterapeutas, homens, que atuam só com homens. E, assim, aquilo que eu falo, né? É uma área muito delicada, não é a minha área, mas a parte em que eles atuam vamos dizer que é um pouco a hora que o homem começa a perder a disfunção erétil. Né? Que período mais ou menos acontece isso? Isso pode acontecer. Que não é regra, né, Fábio? Não é regra. Não tem, é o que eu falei agora, é o princípio da individualidade. Então, cada um pode... Mas numa média, sabendo que a média é burra. Mas nós sabemos que a média é um cálculo burro. É que tem vários fatores que envolvem, entendeu? Tem homens aí com 100 anos que estão fazendo filho, entendeu? E tem homens também com com 20 que 25 não consegue ter uma ereção. Então, é muito, como que eu posso falar? É muito... Você está falando um universo muito amplo. Muito amplo. É aquilo que eu falo, é uma questão de uma análise prévia. Né? E se por um acaso, na análise, falar, não, você vai ter que fazer um fortalecimento. Há exercícios de fortalecimento. Pro pênis? Sério? Sim. A exercício é uma musculatura. É um músculo, é verdade. Se não usar, vai atrofiar. Exato. Entendeu? Faz sentido. Então, claro, é um músculo. Então, há muitos exercícios. Mas há um tabu em volta disso. Ainda é muito grande. Nós fizermos a contração da zona pélvica várias vezes ao dia. Imaginemos, se fizeres uma repetição da contração da zona pélvica, eu já ouvi falar sobre isso. 12 vezes seguidas, fazes uma série como se fosse no ginásio. Quando terminas, sentes um alívio. Parece que a zona está mais liberta. Portanto, tudo o que é músculo dá para ser trabalhado. Dá para trabalhar de várias formas. Até com uma toalhinha, se você quiser. Uma toalhinha, você faz um excelente exercício. E agora entra, né? Não precisa entrar no detalhe. Não precisa entrar em tantos detalhes, mas com uma toalhinha pendurada, você vai fazer um exercício. Tipo pirocóptero. 10 vezes, 3 vezes de 10. Tipo pirocóptero. E vai fortalecendo a musculatura. Entendi. Mas aí o guri tem que estar gurizão. O guri tem que estar animado. O Chipa já estava a levar isso para outro campeonato. Não, aí tu pendura a toalha. Uma toalhinha de rosto ali. E fica fazendo bíceps. Vai
fazer o bíceps. É isso aí. Cara, que massa, mano! Mas no caso dos senhores não me levarem a mal, eu acho que nós estamos nos a afastar um pouco do ponto fulcral da questão conversa. que foi- Mas é saúde também, Bernardo. Mas vamos voltar se calhar aqui à área de atuação e tentar Sim. procurar. Os homens que te procuram hoje, essencialmente, quais são os tratamentos que eles mais procuram, que eles mais querem? O que é que tem sido o desconforto que mais tem feito com que eles te procurem? Agora, centrando um pouco mais na área da estética. Sim, voltamos para a estética. Voltamos. Imagina, estamos aqui, porque senão nós vamos... Vai nós correr vamos com- todas as áreas da fisioterapia aí. Mas e como estavas a dizer, como não é também a área que tu... não é minha área e eu não posso... eu falo de um universo muito pequenininho, de algo que é... Porque dentro da fisioterapia tu estudou um pouco de tudo, mas tu te especializaste em ortopedia desportiva e dermatofuncional. Exato, então. Mas já Essas deu, são minhas já três deu uma especializações. excelente aula. Exato, Excelente. como vocês dizem, uma baita ajuda para Uma quem está a baita ajuda. precisar. Uma baita ajuda. Exato. É aquilo que eu falo, uma questão de olhar clínico. Sim, sim. Esse é o ponto principal. E voltando à sua pergunta, o que a maioria dos homens me procuravam? É aquela questão calvície, né? Tu tá começando a perder cabelo e muitas das vezes não é que o couro cabeludo morreu, mas às vezes o couro cabeludo, a pele que está em volta estrangulou ele e não tem força suficiente para sair. E aí que entra um microagulhamento, entra uma série de técnicas para abrir esse bulbo capilar e o cabelo voltar a sair. Então, Tu hoje em dia fazes isso? Faz isso. Eu fazia muito isso lá no Brasil. E cá, ainda né? não... Aqui eu não... É que a minha área que eu trabalho aqui é um pouco mais fechada, né? A clínica que eu trabalho é mais fechada. Mas se eu quiser, por exemplo, te procurar, eu sei que teu horário é um caos, porque tu trabalha numa grande empresa e dá uma assistência enorme a muita gente. Muita gente. Mas muita gente. Se eu hoje quiser, por exemplo, começar um tratamento contigo num horário às 3 da manhã, que eu acho que é o único horário que tu tem disponível. Eu vou estar ali. Tu consegue? Consigo. Atender alguns pacientes Alguma aos coisa eu poucos? consigo, claro que não vou falar. Estou com a Agenda aberta. Mas assim, pontualmente eu consigo. E a tendência é mais para frente aí começarmos a atuar nessa área. Nós podíamos fazer uma parceria até com a barbearia. Na barbearia nós temos muito essa procura. Os nossos clientes procuram esse tipo de serviço. Mas quando diz um microagulhamento, é mais tipo uma acupuntura que vai a pontos específicos da... Não. Não? E tem alguma substância na agulha que é inserida? Também não. Também não. Não, porque o que acontece? Ele é um rolo com 544 agulhas. Isso eu vou passar com a tendência de abrir esse bulbo capilar. Entendeu? Se for uma questão de pele estrangulando o bulbo, o pelo vai sair. E a alopécia ajuda também? Não ajuda, porque a alopécia já é uma questão mais degenerativa. Não vai ajudar. Não vai ajudar o microagulhamento. Ao menos eu não vi estudo e ainda não conversei com pessoas que trataram. Pode ser que tenha gente que tratou a alopécia e possa ter tido resultado, mas no meu ponto de vista eu acho que não é voltado para isso. Não é voltado para isso. Mas na questão ali, uma calvície, começando uma calvície, se não for um fator genético... Dá para ser revertido. Dá para ser revertido. Dá. Boa. Top. E daí eu trabalho também com questão facial. Então sinais mais da idade. Pescoço para cima, exatamente. Botox. Né? Faço aplicação de toxina botulínica. Botox é a marca e o nome toxina é toxina. Eu gosto mesmo de usar uma outra marca. Deixa eu só fazer um parênteses. Será que nós vamos fazer a mesma pergunta? Acho que não. Bora. Não. Eu fazia lá na minha cidade, eu quero mandar um beijo gigante para Bruna Freitas, que era minha esteticista, que fazia meu botox, né? E eu fiz um pouco de boca, porque tu vê que meu lábio superior é muito fino, tá? Tu consegue fazer isso contigo? Lábio não. Lábio não. Só botox. Aí seria mais os injetáveis, né? Ok. Mas o botox tu já consegue... Botox é injetável. O que eu trabalho é injetável. Mas seria mais assim, essa questão de ácido hialurônico, acho que é o que você deve ter aplicado. Sim. Essa eu não sou especializado nessa, só toxina botulínica. Ele foi muito
taxado e teve um período de um tabu muito grande do Botox que as pessoas ficavam com aquela cara dura, assim. Aquela cara dura. Não fica mais, né, Fábio? O que eu vou dizer complementa isso. Ok, E vem muito agregado ao que ele está a dizer, que é, hoje em dia, qualquer estabelecimento aplica esse tipo de procedimento, faz esse tipo de ou botox, ou inserção do ácido hialurónico. Isso feito por uma pessoa que não tenha conhecimento pode trazer efeitos prejudiciais à saúde, ou é algo que qualquer pessoa pode agarrar e injetar e fazer? Não é qualquer um que pode fazer. No Brasil é só quem é da área de saúde, No Brasil, né? só quem é área da saúde. Já tem pessoal fazendo especialização, mas quem é área da saúde. A fisioterapia é muito novo, que pode fazer aplicação de Botox lá no Brasil. É muito novo. Aqui ainda não há essa abertura. Não há essa abertura. Mas é óbvio que ninguém vai... Tem profissionais e profissionais. Sim, há uma questão de estudo também. E tu te como especializou nisso, né? Exatamente. E há uma questão do estudo. Por exemplo, a pessoa tem que entender como funciona o Botox, Sim. tem que entender qual é o mecanismo de ação e A o que ele vai fisiologia. fazer fisiologicamente. Sim. Então, o Botox, ele inibe a função da actina e a miosina, Sim. que é responsável pela contração muscular. Então, quando você levanta, é a actina e a miosina que faz esse... Sim. E o Botox, essa toxina, inibe. Então, você não consegue mais levantar. Agora, você pensa um profissional que não estudou, que não entende da fisiologia, que não entende da questão muscular, vai aplicar e aí desce o olho fica caído. Sim. O Botox, eu não vejo Botox que possa endurecer. Sim. Ele relaxa. Ok. Muita gente pensa que o Botox fica tudo duro, o rosto duro, é porque... Eu achava que ficava... Não, ele relaxa. Ele só não tem contração muscular. Aí é a impressão de que está duro. Que dá aquele, parece repuxamento. Isso, essa que é a impressão que ficou tudo duro, mas não é que ficou tudo duro, na verdade está tudo mole. Entendeu? Então essa que é... Até existe a toxina de outros então não tipos. é em todo lugar que pode botar. Não é em todo, não é em todo. Tem uma região até no rosto que não pode Sim. aplicar. Principalmente a região da bochecha. Essa região aqui de cima não pode aplicar. E a partir de que idade tu aconselhas? Porque o Botox chega, é logo um tratamento de início, ou existem outros tratamentos iniciais que devem ser feitos quando começam a aparecer os primeiros sinais da idade? Eu, por exemplo, estou com 31, já começo a notar algumas rugas de expressão e tudo mais que eu ainda não começa a dar incómodo, mas se desse para tirar, eu tiraria. O Botox é logo aconselhado ou existem tratamentos prévios que possam ser colocados primeiro? Tudo vai do gosto da pessoa. Né? Então tem gente que começa com os menos invasivos, que é limpeza de pele, aí aplicação de medicamentosa, né? Farmacologia, e aí vai lá para um peeling mecânico, e aí depois a pessoa vai entrando numa área até ela se sentir que é a hora de aplicar Botox. Botox ele é muito momentâneo, vamos dizer lá 6 meses, num efeito de duração. E quem treina, a Bruna, essa minha esteticista, eu comecei a fazer com ela preventivo, né? Para chegar a uns 50 anos ainda menos feio. Não, menos feio, né, Fábio? Que Deus não me beneficiou muito. Mas... Você é gatão. Obrigado, senhor. Aos seus olhos. Não é o que o povo diz aí. Não, vocês deixem nos comentários aqui. Vamos fazer um conceito diferente. Em vez de críticas, deixem nos comentários elogios, porque as críticas já se vêem sempre. Vamos fazer algo diferente. Elogiar o Shipper aqui nos comentários e dizer: é gatão, sim senhor, autoestima. Obrigado. Mas aí, como eu estava a dizer, o Botox preventivo, né? A Bruna me falava muito que se eu treinasse com muita frequência, ele dura mais tempo porque acelera o metabolismo, né? Sim. Isso é certo mesmo. Pode ocorrer. Olha, Botox preventivo é uma área que muita gente gosta de falar, mas não há uma prevenção de algo que vai acontecer, por exemplo, mecanicamente. Sim. Você vai colocar algo ali, entendeu? Mas, se você fala que o Botox vai prevenir rugas e linha de expressão, ele pode prevenir. Ele pode prevenir. Mas não é o que não vai acontecer.
entendeu? Mas ele Sim, vai prevenir. sim. Mas existem muitas outras formas de você prevenir sem precisar de uma intervenção já como Ok. um Botox. Ok. Eu vejo o Botox muito mais como uma intervenção Aham. do que como uma prevenção. Aham. Prevenção seria lá o que nós falamos, colágeno, sim, né, sim. um tratamento de pele e tudo mais. Isso daí Ok. seria uma boa prevenção. Um protetor solar, Aham. que, vamos dizer, a maioria do povo não usa. Ah, é verdade. E é essencial. Eu uso É muito. essencial, Eu uso todo dia. é todo essencial. Mas dizias, Fábio, que o Botox, a duração, ela é de 6 meses, aproximadamente. Até 6 meses. E existe alguma contraindicação da pessoa de 6 em 6 meses reforçar o Botox com um profissional, por exemplo, como tu, que saiba o que é que está a fazer ou não? Então, o que acontece? Como é uma toxina, o teu organismo cria uma proteção contra. Entendi. Então, se você... Por isso que dura só 6 meses. Porque teu organismo vai lutar contra aquilo que está agredindo e ele vai tirar aquilo dali. Então, vai criar uma proteção. E conforme você mais usa, mais o teu organismo vai criando uma proteção. Então, a hora que chega a toxina, teu organismo já vai combater. Ok. Cada vez a durabilidade é menor. É menor. É E menor. acelerar o metabolismo indo ao ginásio, correndo, também diminui a absorção? Diminui. Ok. Diminui. Por que o Botox, quando dá errado, Aham. né, quando dá errado, a pessoa acha que nunca mais vai voltar à musculatura. Porque ela tem aquela sensação, o olho caiu, Aham. o lábio caiu, tem o mesobotox que você faz para tirar aquele código de barras que Aham. tem, mas a pessoa aplicou, ele é muito, muito superficial. Aham. Então, se a pessoa às vezes errou na agulha e aplicou ali, e às vezes o lábio acabou deformando. Já vi muita gente com o lábio deformado. por causa do Acontece. Mas não é permanente, porque Não se- é permanente. passado um ano, no máximo, a pessoa já vai Já voltar vai ao normal. voltar ao Então isto normal. eu acho que é uma coisa muito importante se dizer. Para procedimentos que não corram bem, às vezes é melhor a pessoa, em vez de procurar outro procedimento em Sim. cima para tentar corrigir, aguardar durante um período de tempo que volte ao normal. Depende, porque como é uma questão muscular, quem trata da musculatura é o fisioterapeuta. Sim. Então a pessoa procura... O fisioterapeuta é o profissional mais bem indicado A fazer esse a fazer uma procedimento. correção de um erro de botox, de um Sim. erro profissional. Ok. Só que não vamos falar sobre erro profissional, mas não é só o erro profissional Aham. que dá um problema no botox. Sim. Porque o paciente pode não fazer um pós, né? Sim. Se ele fizer um pós Tem errado, todo um pós. Tem todo um também pós. dá erro no botox. Exatamente. E Aí- a rejeição do organismo não é uma possibilidade também? se o organismo rejeitar, o botox perde o efeito. Aham. Ok. Então não acontece nada assim muito grave. O que acontece é, a pessoa tem uma série de procedimentos que ela tem que É fazer verdade. pós-aplicação do Pós-aplicação. botox. Aham. Que quais E a são, pessoa errou. curiosamente? Ó, basicamente você não pode olhar para Baixar baixo, a cabeça. ficar mexendo com o telemóvel, você não pode fazer limpeza de pele, massagem E na pele. nem forçar as Nem expressões forçar. durante... É 24 horas, né? Nas 4 primeiras horas já. É. já Eu fiz durante 24 horas. Tá bom. Eu dormi sentado. Dormi sentado para ficar... Mas nas 4 primeiras Menos horas pior. você não fez nenhum movimento assim que vá... Porque como é um líquido, ele pode escorrer. Vai escorrer lá dentro da tua pele, vai pegar uma musculatura que não era para pegar. Correto. E aquela musculatura vai perder a função muscular dela, que é de contração. Naquele momento. E ela vai perder por 6 meses. daí. É. Então vai cair, Sim. o olhinho vai cair. Vai dar uma série de problemas. Aham. Eu auto-apliquei Botox para vir para Portugal. É? Eu auto-apliquei. Tem Eu um vim ano e todo meio. botocado também, e bocudo, e com lente de contato, acabou tudo. Não, o contato Botox, nos pelo dentes. menos, tu não tens quase rugas nenhuma. Não, mas é que eu vim prontinho, né? Mas aí 2 anos aqui já acabou, Fábio. Já. Preciso dar uma renovada aqui nessa face. Mas Vamos sabes que eu renovar. fiquei com esta nossa conversa bastante elucidado, que eu não tinha ideia de que a estética poderia estar tão aliada à fisioterapia. Sim. Que está. são duas áreas que acabam por ser complementares quando uma pessoa pensa que são distintas, nem consegue sequer Sim. pensar que tenham ligação. O cirurgião estético e o fisioterapeuta podem estar tão ligados, isso falando em questão de resultado e potencialização até potencializar um resultado final de uma cirurgia estética. Entendeu? Então a pessoa pode não fazer um pós-operatório bem feito e o resultado dela não ficar como ela esperava. E assim como a pessoa que fez a mesma cirurgia, o mesmo procedimento e fez um pós-operatório bem feito, bem certinho, seguiu a risca, foi num profissional que entende da área e o resultado ser
melhor do que ela esperava. Sim. Ok. Então a fisioterapia pode potencializar e muito um resultado estético. E assim, na tua carreira, de tudo o que já apareceu e tudo o que já chegou até ti, eu acredito que já tenham ido casos bastante curiosos, Sim, exato. sim. Eu ia dizer caricatos, mas vamos dizer curiosos, que é uma palavra E engraçado, mais assertiva. Sim. Qual foi aquele que mais te impactou pela positiva, que tu conseguiste transformar a vida de alguma pessoa que realmente precisava de ajuda? Foi uma paciente que 11h30 da noite ela me ligou desesperada, porque ela foi indicada por uma profissional que nós tínhamos uma parceria, e ela falou que precisava fazer, até nem foi ela, foi a filha. Desculpa, no Brasil ou em Portugal? No Brasil, que falou que a mãe estava com a bochecha grande e precisava fazer, naquela hora, o procedimento. E ela procurou um profissional muito, assim... Meia boca. Vamos falar, meia boca era bom ainda, era menos... Muito ruim Boca nenhuma. o processo. Não tinha nem boca. A mão de obra, o trabalho. O trabalho dele foi muito ruim, muito mal feito, sabe? Ela fez uma bichectomia. E você via que o corte estava errado, a posição do corte, como foi feito, estava totalmente errado. E a paciente chegou assim com a bochecha enorme. Nossa. Enorme, com muito líquido, muito sangue, sabe? Muita dor. E hoje, se você vê a foto da paciente, você fala assim que é impossível aquela pessoa que chegou a ser a que é hoje. Uau, isso é gratificante. Então, é gratificante, é muito gratificante. A parte da fisioterapia em si toda, para mim, é muito gratificante. Todas as áreas. Desde de você ver uma criança que não pode respirar, que você tem que aspirar a traqueostomia dela e tem que tirar toda aquela secreção mecanicamente, até você ver um atleta lá que está ganhando e está conseguindo pódio através das tuas mãos e do teu trabalho. É muito gratificante. É por isso que vocês estão em todos os lugares, com atletas. Todos os lugares. Fisioterapia está em todos os setores da área da saúde e alguns fora também. Sim. Nossa, para mim, tu abriste... o podcast chama Fora da Caixa, mas tu abriste outra caixa de possibilidades na minha cabeça. Sim. Eu ainda tenho aqui só mais uma questão para perguntar, Fábio. E qual é a diferença? Eu acho que muitas das vezes as pessoas confundem fisioterapia com osteopatia, com quiropraxia. Em que situações é que a pessoa deve procurar o profissional? Imagina, eu sinto uma dor eu digo a cervical, porque para mim... Ou até massoterapeuta, né? Às vezes... Que tipo de profissional a pessoa deve procurar? Eu acho que isto acaba, quando é os problemas psicológicos, a pessoa pensa psicólogo, hipnoterapeuta ou psiquiatra. Quando é um problema físico de uma dor, fisioterapeuta, massoterapeuta, osteopata ou quiroprata. Como é que a pessoa deve determinar quem é que deve ir à procura? Eu acho que quem tem que determinar é a própria pessoa. Eu não vou falar que não procure fisioterapeuta, não procure um osteopata, não procure um quiroprata. Não, mas quais são as diferenças? O que é diferente? Eu vou falar da minha área. Okay. A quiropraxia é mais uma questão óssea, né? E o osteopata também vai trabalhar, e eu trabalho muito mais cardiorrespiratória, né? Então, mais uma questão muscular e reabilitação e prevenção. Vamos falar fisioterapia como prevenção. Né? Que para chegar na reabilitação já aconteceu muitas coisas. Então eu acho que vai muito da pessoa olhar e procurar um profissional. E tem muitos pacientes que vão na fisioterapia e não se adaptam na fisioterapia, mas se dão super bem no osteopata. E ótimo, bom, isso é muito bom. E tem gente que odeia o quiroprata, mas o fulano lá indicou e fez um tratamento bom. Então assim, não podemos dizer, você vai seguir o primeiro caminho, você vai seguir no fisioterapeuta, você vai seguir no massoterapeuta, você vai seguir... Depende muito. Por exemplo, o torcicolo, vai tu consegues individualmente resolver um torcicolo no momento? Ou é difícil? Como? Desculpa. Um torcicolo. Um torcicolo dá para resolver no momento, se aquilo for mais pontual. Se for mais crônico, aí você vai no fisiatra, você vai fazer um ataque, você vai fazer uma ressonância. E aí tem aquela questão que envolve o olhar clínico. Perceber a causa. Causa, mecanismo da lesão e esse mecanismo da lesão ser erradicado. Então, é isso que precisa. E como você vai erradicar isso, como você vai tirar e você vai resolver o problema, aí é opcional a pessoa ir para o quiroprata. E tem gente que anda em todos e nenhum resolve.
E às vezes o problema é outro. E depois às vezes o problema é encontrar o Fábio. Não Também necessariamente, pode mas pode ser, pode acontecer, vai que aconteça. Mas assim, não que eu sou o melhor, nem quero ser o melhor. Existem muitos melhores do que eu. E Não, tem diferente. muitos profissionais que eu admiro muito. Mas é aquilo que eu falo. Se vai procurar um profissional, procure um que tenha uma boa visão clínica do paciente. E da estética que estavas a dizer, a mesma coisa. Esse é o ponto principal, né? É a visão clínica. Eu foco muito isso. Porque, tudo bem, a pessoa, eu tô com um problema psicológico. Mas vamos lá no fundo daquilo e ver o que acontece. Eu tô com um problema muscular, tô com uma dor no ombro. Mas o que acontece? Como começa? Tô com dor no ombro. Tudo bem, vamos fazer uma massagem. Vai passar a dor no ombro. Mas essa dor no ombro vai que é lá de um psicológico, que a pessoa teve um problema e então vai tratar com o psicólogo primeiro. Ok. Entendeu? Então, assim, tudo vai do olhar clínico. Tem muitos profissionais que não gostam de indicar outros colegas e nem trabalhar. Mas eu gosto muito de trabalhar com a questão multidisciplinar. Então, você vai trabalhar com psicólogo, clínico geral, com ortopedista, osteopata, quiroprata e tudo mais. É uma equipe multidisciplinar. Entendeu? Então, muita gente não vê isso. Tem gente que não, vem aqui que eu resolvo tudo. E não é bem assim. Cada especialista na sua área. Sim, eu tenho uma paciente minha que ela teve uma queda e não sabe o porquê essa queda. E ela perdeu um olho. Ela teve que fazer cirurgia e corte no olho. E assim, é muito difícil você atender uma paciente assim, porque o problema dela não é físico. O problema dela é psicológico. Já ultrapassou. Ela mexe o braço, ela mexe a perna, ela anda. E eu sempre falo para ela, você vai andar sem... Eu não vou segurar você. Você vai andar normal, porque um olho vê, então você não vai cair. De lá, você me traz tanta positividade, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que além de fisioterapeuta, tu é psicólogo. É uma área que nós estudamos também, psicologia aplicada à fisioterapia. Sim, é importante. E aí, o que acontece? Então, sempre dando, sabe, a forma de falar. E você vê que é uma paciente que precisa urgentemente do psicólogo. E é o que eu falei para ela. Falei para ela na quinta-feira. Falei, a senhora precisa de um psicólogo ou num psiquiatra. E a senhora vai tratar isso, porque a senhora não tem nenhuma limitação. A limitação está aqui. Exato. É isso que está lhe limitando. Ela, será? Eu falei, vai tratar. Porque é preciso. Então, você precisa ser multidisciplinar na tua área. Né? Eu não posso, vem aqui, vamos resolver. Sendo que você vê que a boa parte da limitação dela é por causa que ela teve um AVC súbito, levando os cachorrinhos para passear, caiu de uma forma ali que que mudou a vida da mulher para sempre. Ela anda, tem dor no braço, o rosto dela tem dores, e você vê o rosto sem mancha, sem marca. Por quê? Porque é uma dor psicológica, não é uma dor física. Exato. Então, muitas áreas precisam se juntar para, às vezes, entregar um curar resultado. O paciente. Exato. Por isso que a cura é muito difícil você falar. Você dá alta fisioterapêutica. O paciente tem força muscular, ele tem destreza, ele tem equilíbrio, ele tem tudo aquilo que precisa, ele faz o mecanismo da lesão novamente. Isso falando de atleta. Atleta torce, lá tem uma entorse de tornozelo. Ele precisa ter de novo uma entorse para ele poder voltar. Né? Então, você precisa fazer tudo isso. Faz tudo isso. E a pessoa fala, não vou ficar bem, e manca porque quer, é porque é uma questão psicológica. É o que eu costumo dizer, né? Tudo é uma equipe. Sozinho a gente não faz nada. Sozinho não faz nada. Mas antes da gente dar o início ao fim, como eu costumo dizer, eu tenho mais uma pergunta para ti, Fábio. Tu já pensou, eu acho que talvez sim, daqui a uns anos, ter a tua clínica aqui em Portugal especializada em estética masculina como tu tinha no Brasil? Penso sempre. Não é algo para agora. Sim. Faz 1 ano e meio que eu moro em Portugal. Sim, mas tu já está planejando isso? Já planejo. Okay. Tenho muita ideia, planejamento, como vai ser, o que vai ser, sabe? Como vai ser a abordagem ao paciente, né? E como que vai ser a questão do tratamento. Legal. Eu já tenho tudo, como diz lá, esquematizado. Então vamos ao início ao fim, B. Para um futuro próximo, né? Ok. Eu vou ser teu cliente, certamente, paciente. E eu também. E a primeira coisa é agradecer por esta conversa, que eu acho que foi maravilhosa. Acho que correu. Deu para aprendermos, fluido.
Epá, aprendi muita coisa ao longo Eu também. Imagina. do podcast de hoje. Bom, fico bem feliz. Fábio, Fico de feliz. verdade, eu sou imensamente grato a ti por essa trajetória, como nós nos conhecemos Sim. e como surgiu essa amizade. Sim, sim. Por um erro, tu veio parar na minha Por um cadeira erro, e a gente bateu essa sincronia. Sim. Então, de verdade, Fábio, obrigado por disponibilizar esse eu tempo. que agradeço. Mas a gente geralmente faz 2 perguntas finais aos convidados. Eu vou deixar que o B faça aquela perguntinha que eu adoro que ele faça. E eu tenho outra também. Tá. Então eu vou deixar a outra para ti. Qual é o mote mais fora da caixa que tu utilizas para a tua vida, Fábio? Qual é aquele lema que tu levas contigo sempre? Olha, o modo mais fora da caixa que eu levo é sempre ser teimoso. Teimar. Isso quem me falou foi meu treinador lá no Brasil, quando eu competia. Ele falou, tem muitos atletas que não chegam ao objetivo por falta de teimosia. Sim. E falta aquele, sabe? Aham. Eu vou fazer porque eu quero fazer e então essa é minha... Ok, É ser teimoso. bem interessante. Você tem que teimar às vezes, Sim. com você mesmo. Sim, sim. Né? é verdade. É uma questão, isso envolve tantas áreas, você se colocar em situações. Eu tenho uma foto minha no Facebook, eu tô numa serra e eu tô assim, e eu coloquei numa legenda, fazendo as pernas se arrepender de nascer nesse corpo. De tanta teimosia que eu fiz aquele dia. Foi o meu ápice, assim, foi o dia que eu falei, eu vou até lá onde eu sempre quis ir, e fui. Então é uma questão de teimar. Tem que teimar um pouquinho. Eu tive uma situação dessas na Ilha do Mel. A segunda vez que eu estive lá, eu digo, nunca mais vou subir naquele farol. Fui subir de novo. A terceira vez, de novo. Ai, mas amo a Ilha do Mel. Não tem. E já que o meu amigo B não fez a pergunta, eu vou fazer 2. Me permite, B? Com certeza, senhor permite. Chipa, um gosto. Uma pergunta que eu sempre faço, porque assim, entre nós todos aqui, acho que nós temos a mesma idade, mas eu sou o único que não tem filhos. Sim. Conversando contigo, eu sei o pai que tu é. Eu sei o cara incrível que tu é como pai. E eu quero que tu me diga, porque eu não tenho a noção do que é ser pai, Fábio. Eu não tenho essa noção. E eu quero que tu me diga, assim, ó, pra ti, o que é ser pai? Porque o meu sonho é ser pai. Sim. Então eu pergunto a todo mundo que é pai, que tem filhos, o que é ser pai? Eu posso começar a tratar por pai, se quiseres. Não, vai fora. Um filho como tu é muito incômodo. Ser pai é como se você saísse do cinema mudo para um 3D. Assim, Uau! Que loucura! É, como se você saísse lá daquela coisa escura e entrasse num mundo colorido. Principalmente o meu, eu tenho 2 meninas e um menino. O menino, o pai, é o super-herói dele. Eu tenho fotos do meu filho vestindo minhas roupas de uniforme, meus uniformes de ciclismo, meus capacetes, a sapatilha. E fui pedalar com ele e já competi em provas em que ele competiu junto. Que massa. Então, o menino, eu sempre falo, o homem é algo mais desenrolado, né? Já as meninas, a mulher é outro universo. Tem que idade as tuas meninas? A mais velha tem 18, Ok. é a Ana Luísa, mora no Brasil. Então tens que me dar alguns conselhos. Beijo, Ana Luísa. Beijo, Ana Luísa. Beijo para minha filha, Ana Luísa. Que a minha tem 14, então a partir desta idade para a frente eu acho que é desafiante, não é? Sim, é bem desafiante. E o nome do teu filho? Meu filho é Fábio. O nome mais bonito eu achei. Fábio Júnior! Fábio, E tem que Eu idade? escolhi, ele Abraço. tem 15. Ok. Tem 15, já é todo definido e quer ser o cara da Ele musculação. quer ser barbeiro, né? E tem a Isabelle com 16. A Isabelle é assim, a Isabelle cresceu, vamos dizer, 100% comigo. A Isabelle, quando ela nasceu, ela veio cheirar eu. Porque o primeiro contato que ela teve foi comigo, não foi com a mãe. A mãe foi fazer uma outra cirurgia e a Isabelle teve o contato comigo. Sim. E de lá pra cá, minha vida foi só Barbie e Rosa. Tanto que eu e ela sentamos até hoje. Fomos assistir o filme da Barbie, eu fui de rosa com ela. Temos uma ligação Temos uma ligação muito forte. Eu com a Isabelle, nada, assim, tenho com os outros, sim, né? Sim. Tenho com os outros, mas com a Isabelle, devido a acho que essa questão dela ter vindo cheirar eu, e desde pequenininha, então a Isabelle teve mais contato comigo do que a própria Ana Luísa, que é filha de outra mulher e tudo mais, e amo igual os 3. Claro, tenho o mesmo carinho pelos 3, dedicação pelos 3, e admiro muito. A Ana Luísa tem
tem uma coisa que ela é determinada e ela é muito autoconfiante, sabe? Eu falo, pô, minha filha é assim e ela é aquela pessoa que, sabe, batalha e vai e consegue e ela quer aquilo e a Ana Luísa é 1000 por hora. Ela quer o jeito dela. Então, assim, das duas meninas, né? Vamos falar de menina, que o universo masculino é mais aquele universo bruto. E a gente já conhece. Não é aquela coisa do menino andar bermuda, chinelo e camiseta de político. E acabou. Né? Verdade. A menina é mais aquela delicadeza. Então, eu As aprendi... princesinhas, né? aprendi mais a questão da delicadeza e tudo mais. Que eu uso hoje em dia com minhas pacientes infantis e minhas crianças, que eu atendo muitas crianças lá na clínica. Eu uso muito devido ao que eu tive com as minhas filhas. Sim. Né? É uma aprendizagem. Conversa. Sei tudo sobre Moana, sobre Barbie, sobre as princesas da Disney. Sei as músicas da Barbie todas, decor. E fico fazendo quiz com eles sobre animações. Sim. Então, quando nós saímos, até com as colegas delas, quando eu levo, vão na igreja, vão em alguma coisa... Eu faço quiz. O que aconteceu em tal filme? Qual era o nome daquele personagem? Então, eu gosto disso. Eu gosto disso e é um universo, assim, que, pra mim, mudou 1000%, 1.000.000% a minha vida. Deixa-me só acrescentar uma coisa. A estética realmente é algo que funciona, porque quem olha para ti nunca diria que tu já tinhas uma filha. É uma filha de 18 anos. Portanto, 18 anos. Aí nós temos mesmo que marcar consulta. Não, e o Fábio é bonitão. O Fábio é bonitão. Presença de ator. Ator da Globo. Exato. Globo, se vocês estiverem a ver isso, olha, o Fábio está aqui pronto para fazer. Tio Fábio, tu até me emocionou falando isso, cara. Não, mas cara... Filhos, eu tenho um abraço pro meu filho, Fábio. O Fábio é o meu sonho. Sonho de criança. Eu tinha um sonho de ter um filho com um Júnior no nome. Porque eu sempre quis ter Júnior no nome. E eu achava o nome Júnior maravilhoso, lindo, quando eu era criança. Só que meu pai já é Júnior, então eu não podia ter Júnior. E aí, o que eu vou fazer? Seria neto. Desde criança, eu quis ter um Fábio Júnior. E realizei com o meu Fábio Júnior. Um abraço pro Fabinho. Já com vontade de eu querer ter um Bernardo Júnior. Um abraço pro Fabinho, o Juninho. E pra Belinha também, minha filha maravilhosa, linda, que... Os três. Não... Se eu falar muito, eu vou começar a chorar dele. Vamos à última pergunta, porque eu também já estou engasgado aqui. E depois que a gente começar, não vamos parar mais. Se tu pudesse voltar ao Fábio, de 10 anos de idade, hoje, qual o conselho que tu daria para ele? Não mude nada do que você fez. Segue o que foi. Por mais que a vida trouxe... tropeços e quedas, mas você vê que depois tem coisas que acontecem que te levantam para melhor. Então, foram essas coisas que te tornaram a pessoa que tu és hoje. Exatamente, e isso é o mais importante. Para quem veio lá do Guabirutuba, vivendo numa casa que não havia condições de vida, para hoje, não estou em lugar nenhum, mas tá onde eu tô, mas tu batalhou não pra tem isso, explicação, né, não tem explicação. Tu batalhou, tu é um cara admirável, cara. Eu tenho um paciente, ele me viu crescer, foi vizinho do lado de casa. E ele falou assim, eu fui tratar ele foi tratar na minha clínica, que é no terreno onde eu nasci. Então, eu desmontei toda aquela casa velha e construí uma clínica novinha. E ele foi lá tratar. Ele morava do lado de casa. E ele fala assim, vê os filhos do Arlindo e da Esther na situação que vocês estão hoje. É algo que nunca ninguém ia imaginar há 30 anos atrás. Ninguém imaginaria. Minha mãe é uma artesã que faz chinelo. E o meu pai é um pedreiro. Ter um filho que é doutor, dentista, policial, outro que é fisioterapeuta. Eu tenho o título de doutor no Brasil. E os outros dois que são cada um na sua área, é impossível de imaginar. É impossível de imaginar. Ninguém imaginaria. Ninguém imaginaria. A nossa visão, a visão de quem estava à volta da rua ali, não era essa. Era totalmente diferente. Os filhos da Esther não ia dar certo. Tinha tudo para dar errado. E os 4 deram certo, graças a Deus. Tenho muito orgulho da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu falo, todo dia dos pais, até se procurar no meu Facebook, eu posto uma foto. Eu com meus 3 irmãos e meu pai, e coloco assim,
um feliz Dia dos Pais para os meus 4 pais. Eu tive 4 entendo, pais. cara. Eu te entendo. Meu pai e 3 irmãos. Eu te entendo. E até hoje, sou apaixonado pelos meus irmãos. Admiro todos de uma forma assim. Sabes que a vida retribui. Ímpar. Apesar de onde nós vimos, a vida retribui a quem é bom. E no olhar nós vimos quem realmente é bom. Portanto, independentemente da situação que nós hoje possamos estar a passar, Sim. quem é de bem reconhece quem é de bem e as coisas vão dar certo. Sim, Deram certo até agora e vão dar certo daqui para a frente. Vai dar mais do que certo. Foi Já um prazer deu essa certo. conversa. Fábio, Imagina, vou o só pedir, prazer deixa as é tuas meu. redes sociais. O Instagram é o @Dr. Fábio Cruz Físio. E o Facebook tá como Fábio Cruz. Ok. Mas o Facebook tem muitos Fábio. Então é melhor o Instagram, né? É mais fácil. @Dr. Fábio Cruz Físio. Dr. Fábio Cruz Filho. Isso. Né? Fábio, assim, ó, imensa gratidão de Imagina, eu mesmo digo eu. Tá convidado a voltar, irmão. Imagina. Muito obrigado. Capaz. A hora que quiserem e precisarem. Foi um gosto. Foi Muito muito. obrigado. Imagina. E sigam Destruiu também as comigo. nossas redes sociais. O Schipper está aqui meio emocionado. Christian Schipper no Instagram. Eu, Bernardo Sampaio Melo. Bonvivan.barbearia. E sigam também Lisbon Method, que é a agência de publicidade que está-nos a apoiar aqui neste podcast. Deixa eu mandar um abraço pra galera da equipe da Lisbon Method, que tá sempre nos apoiando e tá nos dando uma mão imensa, Bernardo, com toda a parte digital das redes sociais. Então, galera, valeu mesmo. Sem também dúvida. Impulsor Room Studios e nosso Era o que amigo eu ia dizer. Garrucho. Não esquecer, se vocês quiserem gravar o vosso podcast aqui, Impulse Room, o estúdio onde nós gravamos, vocês podem também fazer o vosso. Portanto, é assistirem. Acho que esta conversa foi maravilhosa. Foi incrível. Se acompanharam até ao fim, deixem nos comentários o que é que acharam. Um abraço. E esse foi continuem a mais um ser episódio do Fora da Caixa.